Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, para maior. Eu vou pedir a vocês que desliguem o celular ou tirem o som, tá? E, assim, quando a gente entra na casa, os trabalhos já começam, tá? Então, o plano espiritual, como já preparou, desde cedo, ele continua essa preparação. Então, assim, a gente vai ter a palestra, depois a cromoterapia, e a gente vai se preparando, gente. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo ao Pai que a gente encontre nesta casa, neste dia, a ajuda que viemos buscar, as bênçãos que Deus está preparando e já está derramando sobre cada um de nós. Vamos encontrando a paz, vamos respirando fundo, deixando todos os nossos problemas agora lá fora. Deixando assim, alguém está tomando conta, tá? Um anjo, um mentor. E esses problemas, quando a gente sair, vão estar resolvidos se Deus quiser. Então vamos deixando assim, nosso coração falar em paz, em calma, no amor maior. Vamos acalmando todas as nossas preocupações, nos preparando para tudo aquilo que a gente está recebendo e vai continuar recebendo na casa durante esse tempo que a gente aqui permanecer. Vamos pedindo muita paz no nosso coração, muita energia boa. Vamos respirando fundo, deixando essa energia, essa luz imensa que está derramando agora aqui, entrar em nosso coração, nossa cabeça, passando por todo o nosso corpo, e levando lá para os pés todas as coisas ruins que ela foi retirando. Então vamos nos preparando, que as lições que forem ensinadas hoje possam ser compreendidas para cada um, na forma que Deus achar que deve. Que cada um possa receber a mensagem de hoje naquilo que necessita, na sua prioridade, acalmando todos os seus corações, as suas ansiedades, e pedindo ao Pai que derrame sobre nós tudo aquilo que precisamos. Vamos nos preparando e vamos voltando. Agora agradecendo a Deus por essa oportunidade. E vamos agradecer agora a palestra do Luiz Armando, que é sempre uma enciclopédia, tirem todas as dúvidas, porque ninguém é melhor do que ele para esclarecer tudo aquilo que a gente tiver de dúvida, tá bom? Então, uma boa palestra para todos nós. Fiquem com Deus. Vai dar aula, vai? Nossa, não. Muito emocionado. Ai, que lindo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs? Nós estamos aqui de volta, né, nessa casa bendita, que na realidade produz tantos benefícios aí ao longo dos anos. Eu já visto aí a lotação hoje aqui, né? Graças a Deus, é sinal que os problemas são muitos. Na verdade, ninguém está aqui para me ver, com certeza, senão vocês vão ter pesadelos à noite horrorosos. Tiro aí para a gente mandar um abraço para a dona Vera Domingues, que estaria ligada lá do outro lado. Estou me sentindo no programa de TV. Bom, o Clóvis nos deu ali a incumbência de falar de mais uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna é uma obra do Espírito Emmanuel, de 1965-66, e faz parte de uma série grande que ele construiu, né? Começou ainda em Pedro Leopoldo, com o livro Fonte Viva, depois escreveu Caminho, Verdade e Vida, Fonte de Luz, Pão Nosso. São obras baseadas em análises que ele fez dos textos contidos nos chamados evangelhos canônicos, né? Que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que, na verdade, o espírito não médium, Chico Xavier, contou uma fofoca, né? E como esses livros são livros de 400 mensagens, 300 e tantas mensagens,
ele fala que o Emmanuel também não era, porque você pega uma mensagem atrás da outra, haja inspiração, né? Então diz ele que o Emmanuel de vez em quando subia para o terceiro andar, assistia a palestra lá e trazia para colocar no livro dentro da interpretação que ele teve, né? Fica tranquilo. Então, na realidade, esse conteúdo que está no Palavras de Vida Eterna é justamente a sequência. Depois ele vai escrever um livro intitulado Senda de Luz, não é? Que na realidade também baseia-se nos versículos dos evangelhos, que os evangelhos são divididos em capítulos e versículos, né? E tem também no meio do caminho um livro intitulado O Livro da Esperança, que é um livro que saúda o primeiro centenário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é 1964. Exatamente um ano antes nasceu justamente essa terceira obra da contribuição de Allan Kardec para justamente nos ajudar a fazer as associações entre a mensagem de Jesus e o Espiritismo, né? Sendo que o Espiritismo também, segundo os estudiosos aí do século XX, não apresenta nada de novo. Tanto é que quem vai na Seichonoye, vai na Messiânica, vai em outras escolas religiosas, na Fraternidade Branca, vai ver que tem muita coisa ali parecida. Segundo os grandes pensadores do século XX, sempre que nós vamos passar de uma fase para outra na evolução planetária, que é o que está acontecendo agora, a tal da transição que todo mundo fala, né? Na realidade, as inteligências que comandam a Terra, elas fazem uma síntese dos conhecimentos que estavam aí esparsos em outras escolas, e essa síntese dá origem justamente a uma proposta religiosa inovadora. Foi assim como o catolicismo, porque o catolicismo também é uma síntese não apenas do judaísmo, mas do cristianismo e do paganismo, que era o que tinha para aquela época, né? Antes nós temos outras grandes contribuições. O próprio judaísmo também é uma fusão de outros pensamentos, do masdeísmo, que eram escolas lá das regiões do Oriente, né, chamado hoje Oriente Médio. E lá na Índia também a história não foi diferente, né? Nós aqui estamos mais ou menos há uns 200 mil anos na condição do chamado homem sábio, o homem sábio, o Homo sapiens, né? Então, nós somos a evolução de um processo que começou na Austrália, evoluiu para a África e depois acabou desembocando na espécie que nós representamos. Muitas fases assim foram cumpridas, foram vencidas, né? Ciclos evolutivos na Terra, né? Até chegarmos a esse ponto. O Espírito Emmanuel ele fala assim num livro intitulado Sala de Visitas de Chico Xavier, que na realidade a Terra, a evolução dela, do ponto de vista físico, né, ela é dividida em ciclos de 260 em 260 mil anos. E, por sua vez, se divide em ciclos de 64 em 64 mil, e, por sua vez, também divide-se em ciclos de 28 em 28 mil. A cada 260 mil anos, nós entramos num estágio de uma certa forma, acomodação, depois começa tudo de novo. E dentro dessa acomodação, realmente, grandes transformações se dão. Segundo o Espírito Emmanuel, nesse mesmo livro, fala, e aquilo que muitas outras escolas religiosas dizem, antes da civilização que nós representamos, que está no fim, não o fim porque vai desaparecer, porque vai dar origem a outras condições, né? Nós tivemos aqui na Terra os lemurianos, que estariam na região do Oceano Pacífico. Alguns vestígios da presença deles estão em umas ilhas que estão a alguns quilômetros lá de Tóquio, no Japão, principalmente ao redor de uma ilha chamada Yanaguni, com Y. Quiser ver coisa legal, entra no seu computador, celular depois, procura Ilha de Yanaguni no Google, ele vai mostrar um monte de fotografias submarinas de construções que foram descobertas mais ou menos uns 30 anos atrás, por um prospectador de cardumes de tubarão-martelo, porque parece que o povo lá do Japão gosta desse tipo de tubarão, da carne dele, né? E o cara estava lá fazendo suas prospecções e viu isso. Denunciou para o Estado, né? Mas disseram que aquilo é fruto das acomodações, porque o Japão está em cima de uma placa tectônica e, na realidade, tem muita instabilidade, não é? Então, na realidade, quem vai para lá e não está acostumado, todo dia tem um tremorzinho de terra. Mas é quase imperceptível. Ele é mais perceptível quem está lá nos prédios mais altos. Tem um amigo meu aí que é o professor do SESI, né?
o Oliver Barry Noivo, nós trabalhamos juntos, e ele depois saiu de lá da empresa que estávamos e foi para Fuji. Ele foi fazer um estágio lá para aprender a fazer assistência técnica dos produtos da Fuji, principalmente para a indústria gráfica, né, onde nós trabalhamos em comum. E ele disse que ficou apavorado, porque ele ficou num hotel lá, num andar lá no alto, né? E toda noite dava aquelas tremidinhas que os lustres ali ficavam tremendo. E ele lembrava do filhinho dele, que era pequenininho, morrendo de medo e com vontade louca de voltar logo para o Brasil para assumir aquela situação. Então, a ilha de Anagoni vai mostrar que já existia uma civilização ali, cuja cor da pele era amarela. E essa civilização, ela fundou toda. Tem vestígios lá agora. Acabou? Não, quem tem um Fiat GGA 3066? 3066? Fiat. Acho que é em cima. Seu carro foi roubado. Não, está na frente da casa da moça. Oh, meu Obrigada. Deus do céu. Então, o que acontece é o seguinte. Os lemurianos, eles tinham a pele amarela e, evidentemente, embora tenha fundado uma parte daquela civilização, há mais ou menos uns 37 mil anos atrás. Ninguém tinha nascido certamente aqui, né? Então, o que aconteceu é o seguinte, eles já tinham iniciado um processo de expansão. Então, a Ásia toda ali, a região da China, e todos os primos, né, os vietnamitas, os nossos irmãos aqui da Coreia, é tudo parente, né? E outra parte, na realidade, estava em processo de expansão e veio aqui para a América do Sul, né? Então, hoje, os nossos irmãos colombianos, bolivianos, peruanos, eles são, na verdade, caracterizados por uma mistura de raças. Porque, além dos nativos, né, que são esses, vieram lá os espanhóis, principalmente, né? Então, toda essa América espanhola que a gente tem aqui, elas são remanescentes lá nas suas origens do povo lemuriano. Do lado do Atlântico, o oceano que cerca assim as nossas praias aqui, nós temos mais ou menos na região da América Central uma outra grande civilização que era conhecida como Atlante. E essa civilização Atlante também, há mais ou menos uns 12 mil anos atrás, submergiu, né? Existem relatos no livro Diálogos de Platão. Platão foi um discípulo de Sócrates. E ele tinha um aluno chamado Critias, que tinha estudado no Egito. O Egito, naquela época, que esses caras estavam por aqui, né, que é mais ou menos uns 10, 12 mil anos atrás, era o centro de estudo mais avançado. Haviam 7 escolas iniciáticas ali, né, onde Moisés também foi estudar, porque Moisés era protegido lá do faraó, né, aquela história do cestinho, porque tinham mandado reduzir um pouco a população de judeus, e o que aconteceu foi que, na realidade, o Moisés foi colocado lá pela mãe dele no cestinho perto da casa do faraó, e a irmã do faraó descobriu ele e depois deu uma qualidade de vida boa. Ele estudou ali nas escolas iniciáticas, uma falava sobre reencarnação, outra falava sobre sobrevivência, cada uma delas tratava de um assunto. Depois, um belo dia, quando ele descobriu que ele era filho de judeus, ele ficou assim, meio baladão, e passa lá por um determinado local onde um escravo já idoso estava sendo castigado por um soldado egípcio. Ele, nervosão, fortão, deu um fim no soldado. Tentou esconder, segundo diz a Bíblia, mas na verdade alguém viu. E aí ele vazou, foi para a Etiópia. No caminho, ele salvou uma moça, que devia ser sua esposa, né, filha de Jetro. Jetro era um empresário lá que criava cabras, esse negócio tudo, mas era um religioso. E aí ele se impregna de outras ideias, conta a Bíblia que um dia ele estava lá meio amofinado, porque desceu assim o padrão de vida bastante, né? Está lá pensando, tomando conta das cabritinhas, das ovelhinhas, né? De repente, uma vegetação conhecida como sarça toma assim uma forma de fogo, e no meio daquela chama surge uma criatura que diz que era o Deus dele, que vinha lhe dizer justamente da missão que tinha. A história longa está lá no Gênesis e na Bíblia, né? E no filme também, de uma certa forma, é mostrado isso. Aí ele é convencido a ir lá
e libertar o povo judeu que estava sob o domínio dos egípcios já fazia 300 anos, tudo por causa do tal de José. José era filho também de um cidadão que tinha propriedades, tinha vários irmãos, e ele era acho que meio folgadão, né? Então ele tinha lá na propriedade do pai um cidadão que vivia num caldeu, que vivia dentro de uma caverna, e ele fez muita amizade com esse cara. E esse cara iniciou ele justamente na condição de intérprete de sonhos, que era uma atividade que era, de uma certa forma, muito valorizada. E ele tinha muita, acho que, mediunidade, né? E tinha facilidade de fazer essas coisas. Quer dar uma olhadinha na vida do cara? Vocês gostam de fofoca, né? É só ler o livro O Chanceler de Ferro, do Rochester. Maravilhoso livro, porque vai contar justamente a história do José do Egito. Como é que ele chegou, os irmãos invejosos, né? Um dia passou lá uma caravana de mercadores e venderam o irmão para os caras. Né? E ele lá na cidade para onde ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que era equivalente ministro da guerra lá do Egito. Né? E aí o que acontece é que ele começa a trabalhar e começa a se destacar e se mostra assim, um grande administrador, e na realidade essa condição dele faz com que ele vire um homem de confiança do Potifar. Acontece que a mulher do Potifar era assanhada e o José devia ser bonitão, né? E aí o que aconteceu é que ela começou a assediar ele. Numa viagem do Potifar, o que ela faz é dar uma avançada em cima dele, mas ele era um cara muito rígido consigo mesmo, né? E moralmente falando, e não deu bola para a mulher. Só que a mulher, para se vingar, denunciou ele com o marido. Aí foi para a cana, né? Deu só um quadrado. Lá dentro da prisão, ele começou a ser assim, procurado por todos, porque ele tinha essa capacidade, essa habilidade de adivinhar sonhos. Nesse momento, o faraó teve um sonho assim, meio maluco, né? Tinha dado uma erva para ele. Ele sonhou que, na realidade, ele tinha visto 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas magras, e depois uma desolação total. Aí ele lançou um desafio para os seus sacerdotes, quem conseguiria interpretar o sonho. Esse sacerdote é tudo igual desde aquela época, né? Tudo enrolador. Aí o que aconteceu foi que, na verdade, o carcereiro lá da cadeia sabia que o José era bambambam nessa história de adivinhações. E aí, na realidade, deu um jeito de encaminhar ele para o faraó conversar com ele. O faraó disse que o cara que conseguisse fazer a interpretação daquele sonho seria elevado à condição de o ministro da Fazenda lá, o Haddad da época. Aí o que acontece? Podia ser bem melhor, né? Aí o que acontece é que o nosso amigo lá vai lá perante o faraó e adivinha o sonho. E o que era 7 vacas gordas? Eram 7 anos assim, de grande produção agrícola, fartura, não tinha indústria na época. Então, na realidade, essa fase seria seguida de 7 anos de azar, pragas, seca, não ia dar mais nada. E depois a desolação total, ia morrer todo mundo de fome. Aí ele interpretou desse jeito e o faraó colocou ele na posição lá do Bambambam. E aí ele manda construir silos e manda produzir muito trigo, né? Que era daquela época já não tinha pizza, né? Mas usava muito pão, né? E aí dessa condição que aconteceu foi que ele salvou o povo e ganhou reconhecimento do faraó, né? Só que ele era muito ambicioso, né? Ele era judeu, mas ele queria entrar na família dos egípcios. Só que esse negócio de misturar de raça é um problema sério até hoje, né? Então o que aconteceu foi que ele tentou dar uns assediadas na filha do faraó, que ele falou para o papai o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Não foi cadeia não, emparedaram o cara vivo. Está no livro, está na Bíblia. Porque naquela época era prática comum, né? Emparedar, enterrar vivo, né? Jogar em poço profundo. Aí a gente vê hoje que tem muita gente aí com problemas de síndrome do pânico, essas doenças que está dando aí, né? É doença moderna, né? Síndrome do pânico é uma doença moderna. Depressão não, mas as outras são. Tem um monte de nomezinho assim, transtorno bipolar, tudo coisa da cabeça dos negros, né?
Não é que os caras estão fingindo, é que eles criaram tanta confusão com a sua inteligência, em prejuízo dos outros intencionalmente, que a natureza nos pune dessa forma. Para você reharmonizar essas áreas mentais, você tem que passar, às vezes, por essas situações que te colocam como um pária da sociedade, né? Você fica meio marginalizado, né? Então, você transforma para a família e o espiritismo vem falar que esses caras estão ligados àqueles personagens que os recebem como filhos, como parentes, né? Que é o tema da reunião de hoje. Já está acabando, mas nós vamos começar agora. Então, o que acontece é que o tema é justamente a necessidade que nós temos de ter compaixão com os familiares. E a mensagem do Emmanuel, ela baseia-se justamente num trechinho de uma carta do Paulo, o famoso Paulo, cara aqui da cidade, né, de São Paulo. Ele escreveu uma carta para o Timóteo, a primeira, depois escreveu outras. Nessa daí ele fala que se nós não tivermos, assim, compaixão para com os nossos, nós estamos negando a nossa fé. Só que o problema de família é um problema de sempre, né? É tão grave o problema e tão antigo que lá na recepção do tal do Decálogo de Moisés, que foi lá, ficou 3 dias lá esculpindo na pedra, aquele trabalho danado, né? Um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. A orientação vinha do céu, né? Só que até hoje a gente não conseguiu entrar numa sintonia. E isso piorou muito, sabe? Piorou muito depois dos anos 70 do século XX. Porque a Terra entrava assim no afunilamento da sociedade humana geral, pela presença justamente de uma leva, de uma legião imensa de espíritos que vinham do segundo subsolo. No segundo subsolo é a área de confinamento de milhões de seres que estão descritos pelo São João, popular João, no seu livro Apocalipse. O livro Apocalipse é que fecha a Bíblia. Nem tenta ler, viu? Porque você vai falar, esse cara devia estar chapado quando escreveu isso aqui. Mas não estava, não. É que ele colocou as palavras que era possível, porque Jesus estava mostrando umas imagens muito avançadas para ele. Jesus apareceu para ele porque o João tinha a capacidade de sair do corpo, o arrebatamento, é o desdobramento. Aqui na Ipiranga tem um cara bom nisso, chama-se Wagner Borges, fica ali na Gomes Nogueira, né? Eu assisti muitas palestras do Wagner antes da pandemia e lá você tinha que chegar uma hora antes, porque senão você ficava de pé. Tanta gente que tinha. E é um salão muito maior que esse aqui, né? E o Wagner abandonou. O Wagner não tem dúvida nenhuma que a reencarnação de algum hindu, né? Porque um cara aprender sânscrito tem que ser doido da cabeça, né? Então ele sabia sânscrito. E o cara tem o conhecimento, tem o dom da palavra também. Ele conhece André Luiz, conhece todos esses caras. O grande problema desses caras que têm assim, muita habilidade é justamente tentar criar sua própria escolinha, né? Ele tem um monte de livros sobre desdobramento consciente. Foi como começou tudo, né? Ele era filho de evangélicos lá no Rio e de repente começou assim, era adolescente, começou a sair do corpo. Os caras lá não entendiam, devia ser coisa do demônio, né? Mas não era. E ele não se convenceu com as histórias, tem muitas histórias engraçadas que ele conta. Eu tive que foi buscar o corpo da avó dele, o carro funerário numa outra cidade, né? As coisas que ele viu e as coisas, né? Meio brincalhão, né? Então o Wagner é sensacional. Então o que aconteceu foi que o João saiu do corpo. E Jesus falou assim, anota tudo que eu vou te mostrar, porque diz respeito a essa era. Porque agora que nós já estamos mais velhos, né? Nós já sabemos que tudo é cíclico na vida, não só individual, como planetário, como social e coletivo, né? Nossa vida, ela está, de acordo com a numerologia cabalística, que vem lá dos nossos irmãos judeus, né? É dividida em ciclos de 7 anos. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, e por aí vai. Cada 7 anos as mudanças acontecem em sua vida, não só fisiologicamente, biologicamente, como também intelectualmente, né? Do 0 ao 7 nós estamos passando pela infância. Talvez agora esteja um pouco modificado, porque o volume de pressões que você sofre de imagens via televisão, via celular, via tablet, via isso, via aquilo, e confusões ao seu redor, acelera um pouco esse processo, né? De tal forma que a neurociência, que não tem nada a ver com o espiritismo, que é uma ramificação da neurologia, que na verdade começa mesmo a ganhar força nos anos 70.
Porque era tanta informação numa matéria só que resolveram estratificar. Uma biologia molecular também, que é uma estratificação da biologia clássica, né? Então, a neurociência, se vocês quiserem ver um negócio legal, né, ver paciência, entra lá no seu computador, coloca lá no URL Café Filosófico, programa lá da TV Cultura. A visão dos primeiros 1000 dias de vida. Muito legal, é um pediatra, mas é um pediatra que conhece muito, tanto conhecimento que agora inventaram um canal dele também. Ele tem vários programas. Ele é um senhor já de idade, né? Ele foi diretor da Unicamp, diretor da USP, foi trabalhar lá fora do Brasil. E ele fala que da barriga da mamãe, que é uma coisa que o Delamare não é corredor, né? O Delamare é um pediatra que tem um livro que está ali naquela prateleirinha ali na saída, vocês vê lá, é o livro primeirinho assim da carreirinha de livro que tem, chamado A Vida do Bebê. Então a vida do bebê já falava assim que você tinha que conversar com a criança na sua barriga, né? Mas quem que lia esse livro aí? Meia dúzia de negros lá, ligado ali. E hoje já se sabe que você tem que estimular a criança que estava dentro da barriga, conversando, com umas músicas boas, né? Só que o que acontece na prática não é assim, né? Na barriga da mamãe, segundo o nosso amigo da neurologia, ele fala assim, a criança já está ouvindo e vendo tudo o que acontece lá fora. E esses primeiros 1000 dias, eles são justamente aqueles que vão decidir quem você será. Por acaso, em 1945, André Luiz vai escrever um livro intitulado Missionários da Luz, onde nós vamos conhecer um pouquinho de reencarnação. Como é que isso aí funciona? Mostrando que família, aquilo que o Emmanuel vai repetir no Consolador, vai repetir no livro Vida e Sexo, vai repetir no livro Livros de Amor, num monte de mensagens por aí. Na realidade, nós somos espíritos que na essência não temos sexo. Sexo como nós o entendemos. Os penduricados que tem a partir do corpo espiritual. E ele tem uma função que é a replicação da espécie. Porque desde a vida animal e racional precisa de ter essa formulação para nós nascermos, senão não tem jeito. Só que o Espiritismo vem informar que, na realidade, o ponto de encontro entre espíritos que se tornaram desafetos no passado é naquele endereço que você mora, naquele endereço que você nasceu. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela irmã, aquele tio, aquela tia, sogra também, viu? E cunhado também, faz tudo parte, como o André Luiz fala, do pacote de viagem. Pacote de viagem, está no livro Sol nas Almas. Então, é um pacote de viagem que se planejou, foi lá na CDC, olha, eu quero renascer, quero encontrar todo esse bando aí. E assim começa. Só que chega aqui, cara, você esqueceu da combinação. E quando você nasce, muitas vezes você já tem lá dentro de você animosidade pelo seu pai. Aquele maltrata a sua mãe, humilha ela. Às vezes bate. Ou vice-versa, né? Porque às vezes a mulher também é casca de ferida, né? Então, na verdade, a vida é assim. E o processo evolutivo é muito lento. Existem estudiosos que deixaram nos registros importantes, como Hernani Guimarães Andrade, que é talvez o maior estudioso de reencarnação no Brasil, ele, Jorge André e mais uns cabeção aí, ele deixou para nós a seguinte informação. Baseado nas informações que o mundo espiritual nos deu, baseado na densidade demográfica do tempo em que ele fez isso, o intervalo entre uma vida e outra é entre 200 a 400 anos. É legal. E o pior de tudo é que você vai morrer e você leva com você todas as lembranças amargas que você construiu dentro de você. Você leva o ressentimento, você leva rancor, você leva o complexo de culpa, porque você podia ter sido melhor. Só que aquele cara ali, tal de Emmanuel, na compaixão em família, para com a família, você está ouvindo o cara falar o que o Paulo já disse lá atrás. Se você vem aqui no centro espírita, pinta de bonzinho, acredita que essas coisas que são ditas aqui são para valer, mas chega em casa, você continua a ser a mesma tranqueira que você sempre foi, não adianta nada. Então está negando a fé, como diz o Paulo. Você é espírita só aqui, né? Mas chega lá na casa que você mora, e não adianta você ser legal, porque o Emmanuel faz uma lista, ele pegou pesado, ele pegou assim, todo mundo que fala alguma coisa em nome do Espiritismo, sobre o Espiritismo, e dentro de casa é uma casca de ferida também. Então, na realidade, nós estamos negando a nossa fé. Ele diz que não quer julgar ninguém,
Porque na realidade você já está se julgando todas as vezes que você pisa na bola, chuta o pau da barraca. Porque nós estamos assim, tirando a menina aqui, o resto aqui já está tudo no bico do porco, né? Então nós não vamos ficar muito tempo aqui. E na hora da nossa volta para o mundo de onde viemos, nós vamos passar pela alfândega. Sabe onde é que é a alfândega? O velório. Você pensa que você está dormindo e você já não está mais ali? Para acontecer isso aí é preciso muitos critérios, muitos procedimentos a serem superados, né? Então a gente passa lá pelo defunto, olha assim, o cara dele, mas que paz, ele deve estar numa paz, e o cara está lá no corpo, lá querendo soltar, não consegue, são 50 horas no mínimo, que o Emmanuel falou, né? Você só solta quando você é arrancado de lá no acidente, que você sofre metendo a cara na poste e jogando o carro no buraco, né? Aí você é praticamente expulso do corpo, só que a mente continua presa lá. Muitas vezes você está sentindo o que está acontecendo, porque se é um acidente meio grave, você vai para o POP sempre. Aí eles vão desmontar você para saber o que aconteceu, né? Para poder dar o atestado de óbito, senão você não consegue ser enterrado. Então a gente tem que pensar o seguinte: Chico Xavier, para encerrar, falou assim: olha, cuidado com o complexo de culpa. É uma doença. Vai com você além dessa vida. E você, quando olhar para trás, a partir do velório, você vai ver quem está ficando, e você fala, pelo amor de Deus, eu podia ter sido melhor. Eu podia ter agradecido mais. Quantos de nós agradece quem está dentro de casa preparando o café da manhã, cuidando da nossa roupa, às vezes nos aguardando, nos dando remédio, porque o nome, principalmente, é tudo mole, né? Então tem que ir mulher dela dar remédio para lembrar ele, senão ele não toma, né? Então, temos que agradecer por essa pessoa, por esses caras que fazem parte da nossa vida. Aqueles que estão castrados, acho que deve ter uns 2 ou 3 aqui, né? Quantas vezes você falou nesse ano que já está no meio, para aquela ou para aquele, eu te amo? Oh, silêncio mortal, hein? Ninguém falou nada, não é? E isso é um exercício que devia ser feito sempre. Quando você namorava ela lá atrás, você não conseguia ficar perto, aliás, não conseguia ficar longe. Não é verdade? Parecia uma doença. Você queria estar com a pessoa tudo quanto é canto. Ciúme. Porque o egoísmo está te perseguindo. O espírito do obsessor está chegando aqui. Ainda não. Senão eu já passei 1 minuto e eu tenho que terminar. Nós vamos terminar com a mensagem de Emmanuel, lembrando a todos que é preciso nós termos compaixão com os nossos entes queridos, né? Ele fala até dos veinhos que a gente manda para o asilo quando está perturbando demais, né? No caducão, ele fala nisso lá. Ele fala que quer julgar, mas ele já julgou todo mundo, já jogou todo mundo no chão, né? Confie e segue. Ele vai dar uma mensagem de esperança agora, né? Dizendo o seguinte: segue fazendo o bem, Deus te guarda e te inspira. Quem mais caminha à frente é quem mais serve. Pedra, lama, espinheiro, quem trabalha, prossegue. Alguém busca entravar-te, continua servindo. Haja o que houver à noite, ninguém prende a alvorada. A luz dissolve as trevas. Segue e confia em Deus. Que Ele nos abençoe. Muita paz até a esquerda. Cadê o obsessor? Foi embora? Não quero mais. Por favor. Bom, gente, boa noite. Acho que foi uma noite de muitas informações, né? Muitos pensamentos e muitas possibilidades. E agora que nós recebemos tanto, vamos doar um pouco também, fazer nossa parte de vibrações, nossa parte de caridade dessa noite, né? Então vamos fechando nossos olhos, nos concentrando, abrindo bastante os nossos corações, nos preparando para a doação de amor, de luz, de paz, de compreensão, paciência, tolerância. Que todos esses sentimentos que saem dos nossos corações possam ser recolhidos pelo plano espiritual que aqui se encontram e possam ser levados da melhor forma possível aonde se fizer necessário.
E assim, direcionando também um pouco mais as nossas vibrações, vamos pedindo para que o planeta Terra possa ser totalmente envolvido nessa energia de amor, de luz, de paz, vibrando por cada país em guerra, cada país em conflito, país que se encontra em fome. Que cada dirigente possa receber a luz do Mestre Jesus, ao amor do plano espiritual, para que possam olhar para os seus povos e tirar um pouco esses momentos de dor, de angústia e intolerância. Vamos vibrar muito intensamente pelo nosso Brasil, vibrando por nossos dirigentes, por cada um que está no comando, para que possa olhar para o nosso povo, fazer o melhor, trazendo o aprendizado necessário a cada um que mora neste país. Possamos vibrar por cada irmãozinho que se encontra morando nas ruas, muito especialmente esses irmãozinhos hoje que moram na Cracolândia, que hoje estão em conflito, que a luz do Mestre Jesus possa estar em cada um, possa se instalar no coração daqueles que cuidam dessas pessoas, que cada um envolvido em vícios possa receber o amor do Mestre Jesus com a possibilidade de resistir, de voltar a uma vida mais normal, sem vícios, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em qualquer tipo de vício, tanto das drogas ilícitas, quanto de jogo, de sexo, de alimento, de cigarro, de todos aqueles hábitos que não fazem bem para o corpo. Possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles idosos abandonados, por todos os asilos, por todos os orfanatos, pelos jovens abandonados, envolvidos em drogas, por crianças abandonadas, por orfanatos, asilos, delegacias penitenciárias, abrigos, que cada um que se encontre numa região de risco possa ser amparado, iluminado, cuidado, que o amor do Mestre Jesus possa chegar a cada um. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento que saia desses corações doloridos possam ser vistos pelas caravanas socorristas e que possam ser resgatados para iniciar a sua jornada com a luz. Possam ser alimentados, amparados e iluminados. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram num leito de dor, em pronto-socorros, hospitais, ou doenças em geral, que o Mestre Jesus e sua equipe possam olhar, que a equipe de médicos socorristas possa olhar por cada um dentro da necessidade de cada um. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, que de alguma forma eles possam receber o alento do plano espiritual, o alento do Mestre Jesus. Que possamos vibrar por nossos desafetos, que possamos perdoar e sermos perdoados por coisas que talvez nem saibamos de vidas passadas ou de vidas presentes. Possamos trabalhar o perdão muito intensamente por todos aqueles que estão à nossa volta. Possamos vibrar muito intensamente por aquele parente mais difícil, por aquele chefe mais difícil, por aquela pessoa que convive conosco, do qual temos dificuldade de relacionamento, que possamos vibrar a luz, o amor, a paz e a união de pensamentos, para que a serenidade se instale entre essas pessoas. Que possamos vibrar muito por cada trabalhador encarnado e desencarnado, essas equipes que cuidam de nós, essas equipes que estão sempre a postos desde o momento que chegamos aqui na casa. Que possamos vibrar muito intensamente por nossos lares, que a luz do Mestre Jesus, das caravanas de limpeza, possam entrar em nossos lares e retirar miasmas, impurezas, formas de pensamento. Pessoas que ali estejam possam receber o amor e a luz do Mestre Jesus.
que possam ser os ambientes totalmente higienizados e ao voltarmos para casa, possamos encontrar essa serenidade em nossos lares. E assim possamos pedir autorização para vibrarmos por nós mesmos, que a luz do plano espiritual possa nos envolver, nos amparar em nossas dificuldades, nos socorrer em nossas angústias, em nossas doenças, em nossas necessidades, que possamos receber a força do Mestre Jesus para a nossa reforma íntima, a cada dia pedir para que possamos estar fortes para essa mudança e para essa transformação interior, para que possamos também fazer a nossa parte junto ao plano espiritual. E assim, que Deus Pai nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. Assim seja. Agora vem os recadinhos que eu nunca lembro. Cadê o papel dos recadinhos? Então nós temos o trabalho de cura, que acontece no último sábado do mês. Se alguém tiver alguma necessidade de conversar, algum problema de patologias, algum problema que queira poder estar falando alguma coisa, ou mesmo conversando sobre a doutrina, às quintas-feiras nós temos o atendimento com o Cláudio Mir, que faz a entrevista e encaminha as pessoas para esse tratamento, que é um sábado por mês, cada um dentro da sua necessidade será atendido pelos médios que estão dentro da Câmara de Passe para receber esse trabalho e esse tratamento de cura. Nós temos a cesta básica, então nós atendemos algumas famílias aqui pelo centro, que estão cadastradas. Então, se vocês puderem colaborar, que seja com alimento. Nesse momento estamos precisando muito de café. Café e óleo são alimentos muito necessários nesse momento. E, de qualquer forma que puderem contribuir, vai ajudar essas famílias e aquelas que nós estamos ajudando. Aqui nós temos basicamente um bazar, onde a gente tem a venda de algumas coisas, né, bastante interessantes, que são novas, boas, que são doadas e que são revertidas, inclusive, para casa, né? Os valores que são conseguidos ali com as vendas são para conseguir comprar as cestas. Também nós temos uma rifa, né? Onde a partir dessa rifa, o que está sendo rifado aqui mesmo? Um fone de ouvido, um fone de ouvido e carregador portátil. Um carregador portátil, então, a gente está precisando, ainda faltam alguns nomes em aberto, R$5 cada um, que são revertidos também para compra de cesta básica também, tá? Nós temos aqui um curso básico da doutrina, que acontece às terças-feiras, que dá uma visão geral sobre a doutrina e não precisa ser naturalmente só para trabalhar, mas também para aprender sobre esse assunto, que é bastante interessante, né? Sobre a entrevista de orientação, aqui ela vai trabalhar a cura física e emocional e ela parte de uma conversa com o Cláudio Mir. O tratamento de cura, já falei, ele se inicia às 9 horas no sábado, então é bom chegar às 8h45, né? É interessante que não se falte, porque 2 faltas no trabalho tem que passar de novo pela entrevista. É um tratamento, né, de 3 meses no mínimo. Aqui em cima nós temos uma biblioteca cheia de referências bibliográficas de livros da doutrina, muito interessantes para aprendizado também. Então é importante, quem tiver interesse, suba lá e veja, uma biblioteca bem legal. Que mais? A gente tem as lives no Facebook, então para quem não conhece ainda, as quartas-feiras elas são transmitidas aqui ao vivo conosco e com o pessoal de casa, e aos domingos que são diretamente pelo Facebook e vão para o YouTube depois. Então lá elas não são presenciais, elas são feitas ali na internet mesmo. E quando vocês... Tá aqui, ó. E quando vocês virem, como a gente não fornece agora os copinhos de água, porque depois da Covid também não se fez mais isso, que vocês possam trazer as garrafinhas e na hora da cromoterapia, vocês abrem a garrafinha e ela vai ser fluida de acordo com a sua necessidade. Então, cada um traz a sua e fica tudo muito certo. Tá bom? Mais alguma coisa, chefia? Eu acho que não. Então, tá bom. Então, gente, muito obrigada, uma boa noite, uma boa cromoterapia, que vocês tenham um excelente resto de semana e até a nossa próxima quarta-feira, se Deus quiser. Ou domingo também.